Tem clássico goiano entre Goiás e Vila Nova na Serrinha, tem Criciúma e Atlético buscando os primeiros pontos na competição, um Atlético Goianiense que volta a São Paulo dessa vez para encarar a Ferroviária, um América que depois de uma segunda rodada ruim em Belém volta a jogar em Belo Horizonte diante de uma outra equipe do Norte, agora tem o Amazonas. Alguns confrontos de peso nessa noite de quinta-feira, encerrando a terceira rodada da Série B. Vou trazer minha avaliação em relação a todos eles, alguns com um pouco mais de detalhe, outras um pouco mais superficial, algumas com uma tendência de favoritismo, outros confrontos totalmente em aberto. Vou trazer um pouco da minha opinião, fique à vontade também para participar aqui nos comentários, não sou o dono da razão, então se quiser contrariar, se quiser trazer outras pontuações também, fique à vontade. Fique à vontade também para deixar o like, para se inscrever no canal e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Todo dia tem futebol brasileiro por aqui e quase todo dia tem Série B também aqui no canal. Bora lá! Começando com o clássico goiano, confronto que vai acontecer na Serrinha, no Ailê Pinheiro. Um Goiás que vem em um 100% de aproveitamento nesse início de competição. Goiás que teve uma grande estreia diante do Amazonas jogando dentro de casa e um segundo jogo contra um Operário muito forte jogando no Germano Grieger. E entre esses dois jogos, a partida de ida da final da Copa Verde, então é uma maratona pesada em que vem o Goiás. Mas tem um fator importante para esse jogo, o Goiás não tem problemas para o confronto. O Goiás, inclusive, tem um retorno que é o Pedrinho. Deve contar com a figura do Anselmo Ramon no ataque, uma das novidades. É um meio de campo que não tem problemas. Juninho disponível. Tem também a figura do Gava, a figura do Rodrigo Andrade, o Marcão ou Gonzalo. É um Goiás com força máxima e com o início de campeonato brasileiro positivo diante de um Vila Nova que tem problemas demais para o Rafael Lacerda tentar trazer soluções, tentar trazer correções. William Formiga, tem também a baixa do Júnior Todinho, o Igor Henrique também uma peça importante para a estrutura de meio de campo, enfim, Panhussá também, o capitão, o zagueiro, o capitão do Vila Nova é um desfalque para esse confronto. Enfim, tem um Vila com muitos desfalques, um Vila que teve um grande campeonato goiano, quebrando um jejum de títulos, voltando a conquistar o estadual em 2025 e que tem o início de campeonato brasileiro com 50% de aproveitamento, uma vitória e uma derrota. O que pesa aqui a favor do Vila é o que se tem de histórico. Então, se você acredita muito em histórico, em confrontos diretos, o Vila vem levando a melhor desde 2023. Nesse ano, inclusive, foram 3 jogos, 2 vitórias do Vila e um empate nesse confronto direto contra o Goiás. A diferença é que nesse ano é o primeiro confronto que o Goiás vai estar sob o comando do Wagner Mancini diante do Vila, e o Vila com muitos problemas para escalação, para trazer uma equipe competitiva para esse jogo. Deve ter o Maia na zaga, substituindo o Panhussá, deve ter o Poveda na linha de frente como o 9, deve ter o Facundo Labandeira também na linha de ataque, Diego Torres e Jean Mota. Ainda assim é um Vila com boas peças, mesmo com tantos desfalques, mas aqui eu coloco pelo fator de ser um Goiás um pouco mais completo, uma tendência um pouco maior para a equipe da casa. Criciúma e Atlético, duas equipes que não começaram bem a competição. Um Atlético que teve a estreia jogando em Goiânia, perdeu de virada para o Atlético. Na segunda rodada, jogando como mandante, mas em Belo Horizonte, terminou tendo uma virada também sofrida para o CRB do Barroca, com gol já nos acréscimos do segundo tempo, gol da virada, diante de um Criciúma que tem um início de calendário indigesto, né? Se teve uma estreia contra o Operário, que vinha de um título estadual, um título paranaense, e a segunda rodada contra um Atlético na Liga Arena. Então, um início realmente indigesto, mas pelo menos no jogo em casa, o Criciúma poderia ter desempenhado um pouco melhor. O Criciúma que não teve lá um grande estadual, Criciúma comandado pelo Zé Ricardo,
tem agora um adversário entre os 3 primeiros, é o adversário em teoria mais simples. Mas é um Atlético que teve um bom campeonato mineiro, apesar de não ter alcançado a semifinal. Estou curioso para saber o desenvolver do Atlético, o desenvolver da equipe do Roger daqui para frente. Mas é uma equipe que consegue marcar no início, que consegue abrir o placar no primeiro tempo, tanto contra o CRB como contra o Atlético, mas depois termina cedendo viradas. Acho que colocando lado a lado os elencos das duas equipes, é um Criciúma mais forte, mas é um Atlético que eu entendo que pode complicar minimamente a vida do Criciúma no Heriberto Hilsen. Aqui, Botafogo e Remo, um Botafogo que estreou fora de casa contra o América, apresentou uma resistência até que alta, o América conseguiu no Independência apenas 1-0, e que na segunda rodada foi um Botafogo que encarou o Atlético Goianiense e por muito pouco não vence o Atlético jogando no estádio de Santa Cruz, que é o palco desse jogo dessa quinta-feira. É um Botafogo que a nível de desempenho consegue entregar um pouco mais do que eu imaginava. A equipe que tem a manutenção do Zanardi, que tem um grupo que entendo que tem algumas limitações, mas a nível de desempenho consegue entregar um pouco mais. Contra um Remo que vem de um grande resultado aliado a um grande desempenho contra o América, inclusive tem pós-jogo de Remo 2 América 0 aqui no canal. Aqui eu entendo que há um equilíbrio, né? Vamos ver como o Botafogo vai desempenhar e principalmente como o Botafogo vai conseguir sustentar defensivamente o segundo tempo, né? A equipe que terminou cedendo gols tanto para o América como para a equipe do Atlético na etapa final. Mas aqui eu vejo talvez um Remo com mais elementos individuais e um Remo de Daniel Paulista que tem bons trabalhos, apesar da última Série B não ter sido as melhores, uma das melhores, mas tem bons trabalhos em Série B. Vamos ver como o Daniel consegue ajustar a equipe para esse jogo. Em aberto, totalmente aberto esse confronto daqui, assim como eu entendo que existe uma tendência aqui para o Criciúma sobre o Atlético, mas está em aberto. Favoritismo não existe em clássico, mas eu vejo uma tendência para o Goiás por conta dos desfalques que eu falei do Vila. CRB e Volta Redonda. Aqui eu entendo que existe um favoritismo. O CRB vem com 100% de aproveitamento, girou muito bem a chave com a chegada do Barroca, conseguiu na estreia uma vitória contra a Chapecoense no Rei Pelé e na segunda rodada conseguiu também mais uma vitória contra o Atlético. Teve as chegadas de Baggio, teve as chegadas também de outras peças que podem conseguir ter algum ajuste ao clube, né? Peças do meio de campo, peça para a lateral esquerda, mas teve o Breno Herculano também que substitui o Anselmo Ramon, uma baixa para 9. Mas aqui eu entendo que existe um favoritismo. Só que tem um ponto de observação. Provavelmente o Volta Redonda vai exigir algo que o CRB ainda não teve pela frente, que é ter que propor jogo. Nem contra a Chapecoense, nem contra o Atlético, o CRB teve que ter a bola para propor alguma coisa. Aqui acredito que o Volta Redonda vai deixar a bola com o CRB, e o CRB vai ter que... Tem peças para isso, tem Danielzinho, tem GG, mas é algo que o CRB de Barroca ainda não teve que enfrentar. E o Volta Redonda, assim, olhando aqui as duas equipes, tiveram calendários e inícios de adversários diferentes. O CRB teve uma Chapecoense que, com todo respeito, entendo, e teve um grande desempenho contra o Paysandu nessa quarta-feira, mas entendo que vai lutar na parte de baixo da tabela, e um CRB que teve um outro confronto também contra o Atlético, que tende também a lutar nessa parte intermediária para baixo da tabela. O Volta Redonda não. Volta Redonda já teve um confronto contra o Novo Horizontino, né? Então já teve um confronto de muito peso na segunda rodada e até conseguiu se comportar bem, terminou perdendo de 1-0 fora de casa no Jorjão e na estreia perdeu para o Cuiabá. Então os dois adversários do Volta Redonda exigiram muito mais do que os dois adversários do CRB. Então isso pode ser minimamente, dá pra gente utilizar como uma avaliação mínima aqui. Talvez o Volta Redonda consiga um desempenho melhor contra o CRB que ainda está em formação. Ferroviária e Atlético, assim, sendo bem sincero com vocês, não pude acompanhar tantos minutos dos jogos da Ferroviária. Empatou dentro de casa contra o Remo, resultado ruim. Empatou fora de casa contra o Amazonas, bom resultado, né? Acho que avaliando os resultados dá pra gente tocar nesse ponto. Tem um Atlético Goianiense que encontrou uma resistência talvez não aguardada da equipe do Botafogo.
Colocando no papel se tem um Atlético superior à equipe da Ferroviária, bem superior à equipe da Ferroviária, tem um treinador também com mais bagagem, tem um Tencard diante de um Bergantin, mas assim, talvez o desempenho e o que o Atlético não conseguiu desempenhar ou produzir no estádio de Santa Cruz me impactou negativamente. Vamos ver como vai conseguir desempenhar nesse jogo contra a Ferroviária. Aqui eu vejo um favoritismo do CRB contra o Volta Redonda. Aqui eu entendo que existe uma tendência para o visitante, tem mais forças individuais, mas é um jogo que também dá para a gente considerar em aberto. América e Amazonas, eu trouxe uma observação aqui durante os últimos dias de lei do ex. Se você gosta de lei do ex, esse jogo aqui, e é uma rodada que, pelo menos no jogo do Cuiabá contra o Atlético, o Pedrinho marcou. Pedrinho, ex-América, ex-Atlético Paranaense, marcou contra o Atlético. Aqui a gente tem 5 jogadores do Amazonas que passaram pelo América, Wellington Nascimento e Xavier revelados pelo América, inclusive, William Barbio, Rodrigo Varanda e Henrique Almeida. Esses 2 últimos que eu falei são titulares do Amazonas. Não sei se vão estar relacionados, se podem atuar no jogo dessa quinta-feira, mas em teoria são titulares. Xavier não vem desempenhando, o William Barbio não vem pegando relação, o Wellington Nascimento é um zagueiro, mas é um zagueiro que para o jogo aéreo é forte, então aqui ponto de atenção para a lei do ex. E do lado do América tem o Cauã Barros, que é um volante, mas o volante que foi o autor do único gol do América na competição, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Independência. Então, lei do ex chama aqui, tem algum cheiro de lei do ex para esse jogo. Avaliando as duas equipes, assim, o Amazonas teve um grande estadual, foi campeão, mas aí se tem o peso do fator de competitividade do campeonato estadual amazonense. Você teve o América que foi semifinalista do Mineiro, o América que encontrou alguma dificuldade a mais contra a equipe do Botafogo, e é o América que vem aparentando ter alguma dificuldade no sentido de construção. Acho que o meio de campo que o William Batista colocou contra o Remo não foi o ideal para ter a bola. Vem tendo ali o retorno mínimo de Benítez, pode pintar quem sabe o nome do Elizari para fortalecer um pouco esse meio de campo. É o América que tem um problema da 9, não tem um centroavante, até tentou a negociação com o Nicolas do Paysandu, mas de última hora ele terminou não vindo. Enfim, aqui eu vejo uma tendência para o América, mas não vejo, como se tem algumas projeções, um América tão forte a nível de falar, com certeza o América vai estar lutando até a última rodada pelo acesso. O América é um candidato à luta pelo acesso, em teoria é mais forte do que o Amazonas, mas é um Amazonas que pode explorar alguns pontos de sustentar na marcação e explorar algumas conexões mais longas para Henrique Almeida e Rodrigo Varanda. Tem esse ponto que eu entendo que pode ser um ponto utilizável pelo Amazonas nesse confronto. Trazendo informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos dessa quinta-feira. Todos os jogos sendo transmitidos pelo grupo Disney. O jogo do América contra o Amazonas vai estar também na Rede TV e no Desimpedidos pelo YouTube. Então tá aí a programação, a agenda para essa quinta-feira. Deixa um pouco da sua expectativa para cada um dos jogos, quem você acredita que tende a levar a melhor. Foi uma avaliação bem superficial mesmo, mas talvez depois de alguns desses jogos eu vou estar trazendo um pós falando como teve o desenvolver da partida. Tem pós inclusive já disponível aqui para Atlético Paranaense e Cuiabá, na verdade Cuiabá e Atlético, e também para o confronto do Paysandu contra a Chapecoense. Você quer saber um pouco de como foram esses jogos? Está disponível aqui no canal, assim como também tem pós de primeira divisão, Sport, Bragantino. Eu trouxe uma avaliação breve também. Deixa o like se curtiu o vídeo, também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, compartilha o link em grupos de amigos e torcedores, me ajuda agora a gente chegar à próxima meta dos 8.000 inscritos aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.